A paz do Senhor. Eu venho então testemunhar a minha trajetória, o que eu passei com o câncer de colo de útero, até para que outras pessoas venham se fortalecer com o meu testemunho, assim como eu me fortaleço ouvindo testemunhos de outras pessoas. Há muito tempo eu venho me alimentando da palavra, de louvor, de testemunhos, e isso tem edificado a minha fé. Porque muitas vezes nós achamos que o nosso problema ele não tem solução, mas quando nós olhamos para a trajetória de algum irmão e a gente vê tudo que ele passou, tudo que enfrentou, e o Senhor abençoou e a pessoa conseguiu a vitória, isso é muito bom para nós. Então por isso eu vou fazer a minha parte também, para poder ajudar outras pessoas que estão passando por um momento com uma enfermidade, para aqueles que ainda um dia talvez serão diagnosticados com algum tipo de enfermidade, para que todos entendam que nós não precisamos temer um diagnóstico médico. Nós temos que temer o nosso Senhor e fazer de tudo para agradá-lo. E Ele, como bom Pai, Ele nos cuida e nos guarda. Então, em 2009, eu fiz um preventivo. Até eu não queria fazer, e a doutora que me atendeu me fez fazer o preventivo, porque já fazia 3 anos que eu não fazia. E quando ela fez esse preventivo, até que ficou pronto, até que veio, eu estava trabalhando para uma empresa, houve um desacordo entre as porcentagens que eu recebia para prestar serviço para a empresa, e eu fui trabalhar em outro lugar, carteira assinada e tal. E quando fazia 15 dias que eu estava neste novo emprego, o posto de saúde começou a me procurar. Ligava para mim buscar o preventivo. Aí eu, não querendo faltar trabalho, eu falei pro meu esposo ir pegar. Meu esposo foi e não quiseram entregar. E eu fiquei muito braba. Eu falei, nossa, só para entregar um exame, essa burocracia e não sei o que. Aí eu não fui, porque a prioridade era o meu trabalho novo. Eu não queria faltar para mim não perder esse trabalho. Aí, mesmo assim, eles começaram a ligaram na creche do meu filho, ligaram num postinho de um bairro próximo da minha casa, até que conseguiram o telefone de uma parente minha e ligaram. Então assim, eu percebi que estavam me procurando demais e eu achei aquilo desnecessário para pegar um exame. E quando fazia uns 20 dias que eu estava nessa empresa, eu tive que falar com o meu líder, falar que eu precisava sair para pegar um exame que não queria entregar para ninguém, era só para mim e tal e tal. E o meu líder falou, não, tudo bem, você vai, pega o exame e depois você volta a trabalhar. Então foi assim que eu fiz. Fui na data marcada, já que outras vezes eu não ia. Cheguei bem cedo. A princípio eu ia só pegar esse exame, já ia voltar a trabalhar, estava tudo certo. Fiquei aguardando. Quando a enfermeira chegou, eu pedi para ela, falei, moça, vai demorar? O médico vai demorar para atender? Eu só vim pegar um exame. Aí ela falou assim para mim, não, hoje é bem rapidinho, hoje é dia de biópsia. Eu, tá. Mas até então eu nunca tinha ouvido falar em biópsia. A moça entrou para a salinha, eu me toquei daquela palavra, levantei, fui correndo atrás da moça, eu falei, moça, eu só vim buscar um exame. O que é isso, biópsia? O que é isso? Eu não vim fazer nada, eu vim pegar apenas o meu exame. Daí ela falou assim, você não sabe por que você está aqui? Eu falei, eu tô aqui porque eu preciso pegar o meu preventivo, que não entregam para ninguém, e eu não sei o que é essa biópsia. Daí ela falou, não se preocupe, é um procedimento bem tranquilo, o doutor vai tirar um pedacinho do teu útero, do teu colo do útero para fazer exames, para fazer outra biópsia, para fazer uma biópsia e tal e tal. Eu, tá, né, não sabia o que era. Então fui na consulta, o doutor fez a biópsia, no caso coletou, né, para biópsia, que quem já fez sabe que dói, é no vivo assim, e na hora a gente sai de lá
sangrando, porque é a mesma coisa que pegar uma pinça e arrancar um pedaço de pele no vivo. Então foi feito isso, aí eu fui para casa. No dia eu não consegui voltar a trabalhar, né? Até porque demorou um pouco e depois eu não sabia que ia ter que fazer aquilo. Então acabou tardando, eu não fui trabalhar. Aí, vida que segue. Quando veio o resultado da biópsia, não demorou nem 15 dias. Aí o doutor falou assim: Eliane, você tá com uma lesão no teu colo do útero e vamos fazer uma iconização, se eu não me engano. Aí eu falei: tá, tudo bem. Então marcamos isso, é um procedimento bem rapidinho, eles sedam o paciente e fazem, e assim que o paciente acordar já vai embora. Então eu fiz esse procedimento, vida que segue normal, pensei, tá tudo resolvido, posso continuar trabalhando, porque até então eu já estava começando a faltar na experiência e eu pensei, eu não vou passar nem da experiência desse jeito. Quem que quer uma pessoa que fica faltando, uma pessoa doente? Ninguém quer. O patrão quer funcionário saudável para fazer produzir, para render. E quando veio o resultado da biópsia, o doutor olhou bem para minha cara e falou assim: Eliane, a gente fez o procedimento achando que era apenas uma lesão, certo? Eu falei, certo. Ele falou assim, mas você não está com uma lesão, você está com câncer. Sabe, naquela hora, o meu mundo desabou. Era como se tivesse aberto um buraco embaixo de meus pés e eu caído naquele buraco. Foi a mesma coisa que o doutor falasse para mim: você tá com AIDS, você vai morrer. Até ignorância minha, né? Porque a pessoa que tem o HIV, ela fazendo tratamento, ela leva uma vida normal. Só que eu tô sendo sincera que foi o que veio na minha mente na hora. Foi como se o doutor assinasse um atestado de óbito na minha frente, sabe? Meu mundo desabou. Eu saí de lá arrasada, uma pessoa que mal, nem gripe praticamente eu não pegava, super saudável. Saí de lá chorando muito, vim para casa. Eu só lembro que eu chorei o trajeto todo. Eu não sei como eu vim para casa, não sei por qual rua eu vim. Aí eu já via que o Senhor estava no controle de tudo, porque eu não sei o trajeto que eu fiz. Só sei que eu cheguei em casa chorando muito. E naquele dia, eu não lembro se o médico fez algum procedimento ou não. Só sei que eu cheguei muito arrasada em casa, cheia de ódio, sabe? Aquilo me trouxe uma revolta, um ódio tão grande dentro de mim. Eu sei que muitas vezes nós pensamos que somos fortes, mas na hora da luta mesmo, é que a gente vê qual é o nosso nível de força ou até mesmo de temência a Deus. E na época eu posso dizer que eu não estava firme e forte com Deus, porque eu não via aquilo como uma provação, assim como Jó via as provações dele. Eu me revoltei, eu brigava com Deus. Em vez de eu fazer uma oração pedindo força para o Senhor, eu dizia: Deus, já não basta meu passado, já não basta eu ter sido criada por uma parente minha, no caso minha tia. Meu pai e minha mãe me abandonaram. Já não basta tudo que eu passei, tudo que eu sofri. Ainda eu preciso ter um câncer. O que eu fiz para merecer esse câncer? Então eu levantava na madrugada, em vez de orar, pedindo força para que Deus me ajudasse, eu brigava. Eu dizia: Deus, o que eu fiz para merecer isso? E não sei o que, e xingava, sabe? E aí começou um processo de exames e exames. E eu já tinha, o meu filho, ele tinha uns 3 anos, eu acho. 3 aninhos ele tinha. E eu não queria. O procedimento seria tirar o útero fora. E eu não queria tirar porque eu só tinha um filho. E eu coloquei na cabeça que eu ia ter outro filho. E não me interessava se estava com câncer ou não, eu queria ter outro filho. Aí comecei o procedimento pelo SUS, a empresa onde eu estava trabalhando, sabendo da situação em que eu estava passando,
eu fui efetivada, eu passei na experiência, eu fiquei, as pessoas estavam sensibilizadas comigo, e eu já vejo que é a mão de Deus, porque nenhuma empresa quer uma pessoa que fica saindo para médico, que está doente, a empresa quer pessoa saudável. E aí eu já vi a mão de Deus cuidando de mim. Pena que eu fui ver isso depois, futuramente. Na hora Deus estava trabalhando em meu favor, porque eu estava trabalhando em casa antes de ir para essa empresa. Eu não contribuía com o INSS, eu não ia ter benefício nenhum. E o Senhor preparou tudo para que eu fosse para uma empresa, assinasse a carteira, tivesse meus direitos, aonde depois da experiência tinha plano de saúde. E assim como foi, depois da experiência, eu pude ter acesso ao plano de saúde. Vários exames que tinha carência de 1 ano e meio, 2 anos, o plano ia me liberando, já era a mão de Deus ali, porque a gente sabe a burocracia que é os planos de saúde para te liberar algo que não está liberado, está na carência ainda. E eu ia conseguindo os exames, aí eu estava pelo SUS e comecei a consultar pelo plano de saúde também. E pelo SUS, na época, na minha cidade, teve uma época que cirurgias que não eram de risco não iam nem para fila de espera, ficava lá, o dia que piorasse você talvez ia ter direito a operar. E eu, no particular, o meu médico falou para mim que a melhor decisão a tomar era tirar o útero. E eu falei que eu não queria, porque eu queria ter outro filho. Eu sempre falei que eu queria ter 2 filhos. Aí, num terceiro médico, no particular e no SUS, ele acompanhava das duas maneiras, porque ele atende, né, tanto no SUS quanto no particular. E esse doutor me deu uma esperança. Eu falei para ele que eu não queria tirar o útero sem ter outra gravidez, e ele falou assim: Eliane, se você quer ter mais um filho, eu vou te ajudar. A gente coloca uma rede embaixo do teu útero e você vai ter que se cuidar. Vai ser uma gravidez de risco. Você vai ter que passar a gravidez toda mais deitada, porque o teu colo do útero vai estar aberto. Só vai ter aquela telinha para segurar a criança. E eu falei: não, por mim tá tranquilo, eu aceito tudo, desde que seja para mim ter outro filho, eu aceito. E ficou tudo certo com esse doutor, que ele era especialista em câncer. Já o meu ginecologista, ele descartou totalmente a hipótese. E quando eu falei para ele que eu estava feliz, que o doutor ia me ajudar e eu ia poder engravidar, e depois da gravidez aí eu operava. Aí o doutor olhou bem para minha cara e falou assim: Eliane, por que você vai colocar em risco a tua vida e a vida de um inocente se você tem mais um inocente para cuidar? Então naquela hora foi como se eu levasse um tapa na cara e acordasse: Eliane, você está sendo egoísta. Em momento algum você está pensando no filho que Deus já te deu. Você não está pensando que ele pode ficar órfão de mãe. Você quer a todo custo ser mãe, colocar em risco uma outra criança. Então naquela hora eu olhei para o doutor e falei assim: doutor, eu prefiro chorar por não ter outro filho do que ter e perder. Então naquela hora eu descartei a hipótese de eu tentar uma segunda gravidez. Aí eu comecei a falar para Deus que então, se fosse para mim operar, que fosse logo, que eu queria operar de uma vez. Mas aí as coisas não são como a gente quer. No SUS, eu fui para uma fila de espera. Aí tem a cirurgia de risco e você vai ficando. Eu era 32ª ou 37ª, eu acho, fora as cirurgias de risco, né? As pessoas que estão em estágios mais avançados e tal, vão tudo na frente. Aí, como eu queria operar de uma vez, eu queria que fosse já, eu não queria ficar nessa fila, eu tava angustiada. Aí eu brigava com Deus, sabe? E continuava revoltada. Até que foi um dia, eu não estava mais indo na igreja, eu não estava fazendo minha oração, só brigava com Deus, só brigava. Mas graças a Deus, Deus é misericordioso. Ele nos ama, Ele nos cuida, Ele nos guarda. Então, uma amiga, colega minha de trabalho, falou assim para mim: Eliane,
hoje depois do trabalho eu vou na igreja, vamos comigo? E eu falei para ela, tá bom, eu vou. E eu saía do trabalho, nós saía 3 horas, então 3h30 nós estava na igreja. E eu cheguei nessa igreja, eu só sentei e falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não quero operar, eu não quero tirar meu útero, mas se for para mim tirar, eu quero uma resposta hoje, senão eu não tiro mais. No que eu não falei, eu falei em pensamento, só não abri a boca, eu falei em mente com Deus. No que eu terminei de falar isso, meu telefone tocou. Eu saí para fora, atender, era a moça do plano de saúde falando, Eliane, você pode passar aqui mais tarde, que eu quero falar com você e tal, porque o pessoal do plano, eles estavam sensibilizados com o que eu estava passando e eles iam ver se eles conseguiam me colocar no quarto particular, já que eu ia ter que operar pelo SUS. Ela ia tentar fazer isso porque eu tentei desconto para pagar e eu não tive um centavo de desconto. E é assim mesmo, quando a pessoa está passando por lutas, dificuldades, o que importa é o que você tem no bolso. Dificilmente as pessoas pensam que você está desesperada, que você quer se livrar daquilo, as pessoas cobram sem dó. Então no hospital para pagar eu não tive desconto nenhum. E foi assim que aconteceu, eu liguei para o meu esposo, falei para ele, falei, olha, lá do plano de saúde me ligaram para depois eu passar lá e tal, aí pedi se ele me levava. Então assim a gente fez. Depois eu voltei para a igreja, aí depois quando terminou a pregação e tal, o meu esposo veio me pegar, a gente foi até o plano de saúde. Aí quando chegamos lá, a moça chamou a gente numa salinha e ela falou assim, Eliane, a gente ia tentar colocar você no particular, no quarto, já que você ia operar pelo SUS, a gente ia tentar te ajudar de alguma maneira. Daí quando ela falou assim, nós ia tentar e tal, eu falei assim, mas não tem problema, se não conseguiu não tem problema e tal, eu sei que vocês estão fazendo de tudo para me ajudar. Daí ela falou assim, Eliane, a gente não vai te dar o quarto apenas, nós vamos pagar toda a tua cirurgia. O plano vai cobrir tudo que você precisar. Pode falar com o teu médico, pode marcar a cirurgia, que o plano vai cobrir tudo. Na hora assim, eu e meu esposo, a gente se olhou, eu não tinha palavras para agradecer, sabe? A partir do momento que a gente para de ficar teimando, que a gente para e olha que as coisas não são como a gente quer, que nós temos que colocar Deus no controle, tudo dá certo. Então, o que eu fiz? Eu saí de lá, liguei para o meu ginecologista, falei, olha, o plano de saúde está liberado para fazer cirurgia, é só marcar e tal e tal. Daí ele falou assim, Eliane, você prefere fazer por vídeo ou pela cesárea? Aí eu falei assim, eu não sei, eu acho que é pela cesárea, porque deve ser mais barato, eu não posso pedir uma coisa que é mais cara, eu não sei, ela só disse que estava liberada. Daí ele falou assim, Eliane, então faz o seguinte, se eles te liberar só aquela pela cesárea, você paga uma diferença e nós fazemos a por vídeo. Eu falei, então tá bom. Liguei lá de volta no plano, falei, olha, o doutor pediu que tipo de cirurgia eu posso fazer, se por vídeo ou se pela cesárea, ou tinha uma terceira que daí é um outro procedimento. Aí a moça falou assim, Eliane, tá liberado para você fazer o que você quiser, o tipo de cirurgia que você quiser, o plano vai cobrir. Aí nossa, sabe, eu fiquei assim perplexa com as coisas que estavam acontecendo. E eu só falei uma vez com Deus e na verdade eu questionei Deus pedindo uma resposta e Deus abriu portas onde não existiam portas para se abrir para mim. Então foi marcado a cirurgia, aí o doutor falou assim, Eliane, só no dia da cirurgia você vai ter que pagar uma taxa de R$50, que é uma taxa que é paga pro instrumentista, acho que é aquele que arruma os instrumentos da cirurgia e tal e tal. Eu falei, não tem problema, imagina, a cirurgia custar uns R$8.000.
que quer pagar 50 reais? Falei, não, não tem problema. Então foi marcada a cirurgia. No dia da cirurgia, eu falei pro meu esposo, eu falei, vai lá e fala com o doutor, vê com quem que você paga esses 50 reais, já antes que a gente esqueça. O meu esposo foi atrás do doutor, falou assim, pra quem que eu pago essa taxa de 50 reais? O doutor falou assim, não tem nada pra pagar, tá tudo pago, já tá tudo certo. Aí ele voltou, falou que já tava tudo certo, que tava tudo pago. Aí eu falei, mas como? Se era pra nós pagar essa taxa. Então, esses 50 reais, até hoje, eu não sei quem pagou. Eu sei que foi Deus, mas eu não sei se Deus... Eu creio que Deus usou a vida de alguém naquele lugar para pagar essa taxa, ou o moço não cobrou, eu não sei. Eu só sei que até 50 reais que era para mim pagar, eu não precisei. Chegamos lá, tava tudo pago. E foi feita a cirurgia, aí depois foi esperado a cirurgia. Com 30 dias eu já estava levando a vida normal, já estava trabalhando de volta, porque eu fiz aquela por laser. E quando veio o resultado da biópsia, então foi tirado apenas o útero e metade das trompas. Porque o doutor ele viu que não tinha necessidade de tirar os ovários, que senão ia ter que começar a tomar hormônio já cedo, com 24, 25 anos. E quando veio o resultado da biópsia, o doutor falou assim pra mim, ele falou, Eliane, nós estava o tempo todo te acompanhando porque foi diagnosticado um tipo de câncer. Mas na verdade você estava com 2 tipos de câncer, um diferente do outro. Aí eu na época não entendia nada sobre câncer, não tinha internet para pesquisar, mas eu já sabia que o doutor tinha dito que eu estava com 2 tipos de câncer, um diferente do outro. E depois de 1 ano, o Senhor me deu uma palavra assim, que o que o Senhor faz, a gente não entende na hora, mas logo entenderemos. Então eu olhando, logo depois da cirurgia o Senhor me deu essa palavra. E quando deu 1 ano, eu olhando para trás, eu me arrependo de não ter buscado a face do Senhor já desde o primeiro diagnóstico, em vez de ter brigado. Só que o Senhor, Ele é Pai, Ele nos ama, Ele entende a nossa fraqueza, Ele é misericordioso. O Senhor já estava cuidando de mim desde quando eu parei de prestar serviço para a empresa. O Senhor me colocou numa empresa para assinar carteira, para ter plano de saúde. O Senhor foi tocando vidas, foi abrindo portas, foi preparando o caminho e deu tudo certo. Eu tirei 100% do câncer. O câncer não chegou a atingir a corrente sanguínea. Então eu fiquei curada na cirurgia. E o ano passado, se eu não me engano, eu estava conversando com uma amiga minha e nós estávamos falando sobre as coisas de Deus, sobre as coisas que acontecem, que às vezes nós vamos entender depois de 1 ano o que Deus está fazendo no dia de hoje. Aí ela falou assim para mim, Eliane, ou não, tem coisas que a gente vai entender daqui muitos anos. E realmente eu fui pegar os meus exames para ver lá de tudo que eu passei. E eu estava vendo, me deu curiosidade para entender que tipo era esses câncer, que o doutor falou que eu estava com 2 tipos diferentes do outro. E quando eu fui pesquisar, eu vi que os 2 tinham alto poder de metástase. Os 2 eram malignos. Um ele evoluía pelos ossos, articulação, e o outro ele vinha subindo, pegando o intestino, estômago. Então, aí quando eu li aquilo, eu falei, Senhor, agora que eu fui entender o tamanho do livramento que o Senhor me deu. Então o Senhor, Ele é misericordioso, Ele nos ama. E eu estou testemunhando para que você entenda que há um Deus que cuida de nós. Até naqueles momentos em que parece que para nós está tudo perdido, parece que Deus não está olhando por nós. O Senhor, Ele está cuidando da nossa vida. O Senhor, Ele
Ele é amoroso para com os seus filhos, Ele nos cuida, Ele nos guarda. Às vezes o Senhor ele vai nos levar por caminhos aonde que para nós, olhando com os olhos humanos, parece que é um caminho de perdição, um caminho sem volta. Mas o Senhor, com todo o seu amor, Ele vai nos conduzindo pelo caminho difícil até que nós encontre com a graça do Senhor, e a graça do Senhor nos basta. E nós passamos por todas as lutas, todas as provações, porque o Senhor tem nos fortalecido. E a última palavra vem do Senhor. Não importa o nível, o estágio da doença, o Senhor é quem dá a última palavra. Eu já tenho visto e vivido testemunhos de pessoas que a medicina disse: pode ir preparar o funeral, que não tem mais o que fazer, e Deus entra e opera e deixa a pessoa 100% curada, como se ela nunca tivesse tido uma enfermidade. Então eu sou grata a Deus, e eu estou gravando esse áudio como gratidão mesmo ao Senhor por tudo que o Senhor tem me feito, e para que o meu testemunho sirva para ajudar outras pessoas que às vezes estão se sentindo abandonadas, estão questionando Deus. Por que Deus? Por que tanta aprovação? Por que tanta dificuldade? Deus, Ele é justo e verdadeiro. E Ele nos entrega a vitória no momento certo. Porque o mundo jaz o maligno. O maligno, ele pede permissão para tocar na nossa vida, no que temos, mas ele não pode tirar o principal, que é a nossa alma, porque a nossa alma foi pago com o sangue de um inocente. E nós temos muito valor para o Senhor, e Ele cuida de nós. Amém? Então, eu desejo que vocês fiquem na paz e na graça do Senhor. E não se desespere. Deus cuida de ti, mesmo naquelas situações em que você não está conseguindo ver a mão do Senhor sobre a tua vida. Amém.